E hoje aconteceu algo que pode antecipar o bear market do Bitcoin. Pois é, meus amigos, trago notícias que não são muito boas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que teve um dia meio volátil, parece que vai fechar no 0 a 0. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram o dia de hoje ser aí meio conturbado para os mercados americanos. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque nesse canal a gente manda notícias e análises em primeira mão para vocês, coisas importantes do mercado de criptomoedas. Se vocês ainda não têm conta na corretora Coinex, pessoal, aí embaixo, perto do link do canal do Telegram, fixado no primeiro comentário, vai ter também o link dessa corretora que te permite fazer negociações aí em vários pares de criptomoedas, várias criptomoedas no spot, operar futuros, tudo isso sem que você tenha que mandar os seus documentos pessoais, tá? Apenas fazendo o cadastro com e-mail, senha, você já consegue aí fazer operações com criptomoedas dentro dessa corretora, o link vai estar embaixo. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Gráfico do Bitcoin, meus amigos. Nos últimos dias aí, ele pode estar formando um padrão importante. Está aqui no gráfico de uma hora. Se a gente tiver nas próximas horas o Bitcoin conseguindo superar a região ali dos 105.600 dólares, ele vai formar um fundo duplo. Mas isso ainda não aconteceu, tá? Por enquanto o Bitcoin não conseguiu fazer. Se isso acontecer aqui no gráfico de uma hora, a gente vai ter alvo para o Bitcoin lá na região de, vamos ver aqui, região dos 107.800, a gente pode arredondar para a região dos 108, tá? Mas atenção, não rompemos ainda os 105.700. Agora estamos na região dos 104.700. Então faltaria ali ele subir pelo menos mais uns 1.500 dólares para a gente poder aí falar em rompimento, tá? Então fiquem de olho, mas o que está me chamando mais a atenção nas últimas semanas aqui, quando eu olho para o gráfico do Bitcoin, pessoal, é um possível topo duplo que vai se formar se nos próximos dias a gente tiver um rompimento para baixo da região dos 100 mil dólares. A região dos 100 mil dólares é uma área muito importante para o Bitcoin. Se a gente tiver esse rompimento, o alvo vai ser lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, 90 mil dólares. Então fique de olho, porque o Bitcoin não pode romper para baixo os 100 mil dólares. Então, apesar aí do que aconteceu hoje, a gente não teve nenhum rompimento, tá? O mercado aí segue aguardando, a gente tem esses pontos importantes. A região que eu disse dos 105.700 ou a região ali dos 100.500 são pontos aí decisivos que por enquanto o mercado ainda não quebrou, tá? Hoje, pessoal, a coisa não foi muito legal lá no mercado americano não. Embora não tenha fechado aí um dia de queda muito forte, aconteceu algo que não agradou muito os mercados, tá? Hoje foi um dia de eventos aí importantes de macroeconomia nos Estados Unidos. Da manhã a gente teve ali os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana. A expectativa era 246 mil, veio 245 mil. Um pouco abaixo, revisaram para cima da semana anterior, mas no geral aqui sem grandes novidades. A grande novidade, meus amigos, veio às 3 horas da tarde, às 15 horas no horário de Brasília, quando a gente teve a divulgação do gráfico de pontos do Fed. Para quem não sabe, pessoal, o gráfico de pontos é este documento aqui, que é conhecido como gráfico de pontos justamente porque ele traz aqui em pontos o que cada membro do Fed votou que ele acredita que deve ser o preço de fechamento a taxa de juros para o final de cada ano, tá? Isso aí que é a informação aí que o mercado está de olho. Esse dado, pessoal, esse documento foi divulgado hoje e o que mais chamou a atenção do mercado, tá? Os membros do Federal Reserve, eles estão esperando aí taxas de juros mais altas para o final de 2026 e 2027, né? Ou seja, eles estão achando aí que talvez os juros podem ficar mais altos nos próximos anos, embora não tenham mudado a projeção para o final de 2025. Ainda cabe aqui 2 cortes de juros, mas a gente teve algumas mudanças que eu já vou mostrar aqui, tá? Pessoal, os dados aí de inflação, expectativa para eles, para o índice cheio, para o final de 2025, desculpe, antes era 2,7%, agora subiu para 3%. Então, eles estão esperando mais inflação até o final desse ano do que antes, tá? O core
a expectativa antes era em março, né, no último dot plot era de manter em 2,8 e agora subiu para 3,1. Taxa de desemprego, a expectativa em março era que fechasse 2025 em 4,4, agora 4,5. O PIB, pessoal, eles esperavam em março que fosse fechar 2025 em 1,7, agora esperam 1,4, ou seja, os membros do Federal Reserve estão esperando menos crescimento econômico e mais inflação nos próximos meses, o que é uma notícia ruim, tá? Isso aí mostra que a economia americana pode estar indo para um cenário conhecido como estagflação. Embora o Jerome Powell falou que o mercado de trabalho está bem, a economia americana está bem, tá? E onde que a gente consegue notar aqui as mudanças, meus amigos? É aqui no gráfico de pontos, tá? Quando a gente vai aqui para esse gráfico que é muito famoso, né, onde a gente tem os pontos aí que mostram aí o que cada membro do Fed está votando, o que ele acredita para as taxas de juros, a gente vê algumas mudanças aqui muito significativas, tá? Aqui na área de comunidades do canal, pessoal, lá em posts, eu soltei aí hoje uma análise aí desse dado após ele ser divulgado, tá? Se você clicar aqui na imagem, pessoal, desse post que eu postei ali 5 horas atrás, você consegue ver a imagem completa aqui a comparação dos gráficos de pontos. E o que fica claro aqui nesse novo mapa, nesse novo gráfico de pontos comparando de junho com o de março, é que você agora tem mais membros do Fed esperando que as taxas de juros possam não serem cortadas nos Estados Unidos, tá? Enquanto que lá em março a maioria estava acreditando que fecharia o ano ali abaixo de 4%. Agora a gente já tem muitos aí acreditando que talvez não deva nem mexer, tá? Antes, lá em março, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acreditando que iria fechar abaixo de 4. E agora, meus amigos, a gente tem aqui aproximadamente 7 acreditando que a taxa de juros vai ter que fechar em 4,5, que nem vai cortar. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque existe a expectativa de que a guerra comercial possa trazer inflação. Também tem a questão aí do Oriente Médio agora, que a gente não sabe onde vai parar isso. Se o preço do petróleo continuar subindo aí nos próximos dias, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, aí a inflação pode vir com força, tá? Então, a gente já começa a ter um movimento de membros do Fed acreditando que não vai ter corte de juros por enquanto. Isso aí foi, na minha visão, a pior notícia desse comunicado, tá? Desse gráfico de pontos que foi divulgado hoje e das declarações do Jerome Powell que a gente pode destacar, pessoal. A primeira, mais importante, a inflação continua acima de 2%. Então, isso aí é um ponto negativo, a meta deles é 2%, a inflação ainda não atingiu, embora esteja caindo. Tá? Ele comentou que as tarifas podem ter um efeito mais duradouro na inflação e na atividade econômica, ou seja, talvez a gente ainda não tenha sentido os efeitos das tarifas. Ele espera uma alta de curto prazo na inflação, puxada por bens. Tá? Ele comentou isso. Ele disse que não vê nenhum sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho, o que eu acho um pouco contraditório, já que a gente tem sinais aí de enfraquecimento, sim, do mercado de trabalho. A política monetária, segundo ele, está restritiva e permite flexibilidade, ou seja, tem espaço para cortar juros. Ele disse que eles não têm pressa para cortar os juros, eles preferem aguardar novos dados e os cortes de juros futuros, segundo ele, dependerão de dados concretos. Ou seja, eles não vão, porque está caindo a inflação agora, deve cair no final do ano, então vamos cortar. Não, eles querem ver se vai cair a inflação mesmo no final do ano, para eles saberem se eles vão poder cortar ou não. Tá? Então, a gente segue aí numa situação em que o Fed está disposto a esperar aí para ver o que vai acontecer, e ele está reativo, tá? Ele não está aí proativo, vamos dizer assim, tentando aí evitar uma recessão. Ele vai esperar dar uma recessão para depois ele agir e começar a cortar os juros. Pelo jeito, é o que parece. Ou nem, mesmo que não seja uma recessão, mas um enfraquecimento da atividade econômica. Então, as notícias que vieram do Fed não são nada boas. Tá? Quando a gente vai aqui para análise de sentimento do Bitcoin, o long short ratio está em 1,03, ou seja, ele está praticamente neutro. O Open Interest caiu mais um pouco, está estável também, não está tendo grandes mudanças do Open Interest por enquanto. Então a análise de sentimento ela está praticamente neutra. Quando a gente vai ali para o mapa de calor da High Block, ele indica que há mais liquidez acima do que abaixo, segundo as estimativas aqui da High Block. O ponto com maior liquidez continua sendo a região dos $109.200, mas começou a aparecer mais liquidez abaixo, ali na região dos 103.200, tá? No geral, pessoal, não vejo aqui pontos muito confiáveis em que o mercado deve ir nesse mapa de calor, porque o 109
eu penso que só se as coisas melhorarem aí de uma hora para outra, tá? E as coisas não estão melhorando. Me refiro a situações lá do Oriente Médio, tá? Há indícios aí de que as coisas podem piorar em breve. Então não dá para a gente ficar apostando na alta aí de forma muito, vamos dizer assim, com muita convicção, tá? A gente também, pessoal, tem que falar da situação das altcoins. Dominância do Bitcoin aí, infelizmente subindo, tá? Dando sinais de que deve subir mais. Não temos aí sinais de queda para a dominância do Bitcoin, o que é ruim para as altcoins no geral. Ethereum, pessoal, subiu um pouquinho aí agora de noite, né? Mas, no geral, a Ethereum parece ter rompido para baixo ali uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos 2.236 dólares. Não consigo ver outro sinal para Ethereum. Tá Solana, meus amigos. O gráfico da Solana também não tá nada legal, tá? Por enquanto a Solana não rompeu nenhum padrão, mas se ela vier a romper nas próximas horas os 140 dólares para baixo, ela vai formar um ombro, cabeça-ombro gigantesco com alvo lá na região dos 105 dólares. Então, cuidado com a Solana, tá? A da Cardano tinha rompido para baixo ali um retângulo com alvo nos 59 centavos, já bateu esse alvo por enquanto. Não há padrões novos aí confiáveis na ADA Cardano. Binance Coin, meus amigos, Binance Coin parecia estar formando um fundo duplo nos últimos dias, mas o mercado caiu aí com essas notícias de que os Estados Unidos podem se envolver na situação entre Irã e Israel. E isso aí derrubou a Binance Coin, mas também não tem um padrão gráfico aqui muito confiável. XRP, meus amigos, XRP também não tá muito legal aí, tá sem padrões gráficos aqui novos, tá? Dá para forçar a barra aqui e falar que tem um fundinho duplo aqui, mas a gente está falando aqui de um padrão muito pequeno, que não tem um alvo muito grande, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção, a gente teria um alvo aí para XRP desse fundinho duplo que foi rompido para cima, na região dos 2 dólares e 19 centavos, ela está em 2,16, tá? Então não compensa muito. No geral tá um gráfico aí que tá mais para lateralização do que para tendência, tá? Dogecoin, meus amigos, sem padrões gráficos novos por enquanto. Se a Dogecoin romper para cima a região dos 17 centavos de dólares, aí sim ela vai formar um padrão, ela vai formar ali um fundo duplo, e aí ela vai ter alvo lá na região de aproximadamente 18 centavos, mas ainda não rompeu, tá? Tron, meus amigos, também tá sem uma direção muito definida aí, sem um padrão gráfico novo. Outra moeda aí importante, pessoal, Token Ton do Telegram, parece estar rompendo para baixo a região dos 3 dólares, tá? Não é uma notícia boa, mas por enquanto ela segue ali estável dentro daquele retângulo, só que se ela romper isso daqui para baixo, pessoal, aí a gente vai ter alvo para o Token Ton lá na região dos 2,77, tá? Então pode dar um short aí. Avax, meus amigos, rompeu para baixo nas últimas horas uma bandeira de baixa com alvo lá nos 15 dólares e 50 centavos. Token Aave perdeu a tendência de alta, infelizmente, meus amigos, uma das poucas criptomoedas aí que estavam resistindo a tudo que veio acontecendo nos últimos dias. A Aave, infelizmente, acabou rompendo para baixo aqui, tá? E, para mim, tá perdendo a tendência de alta. Se a gente for lá para o gráfico de 4 horas, dá para a gente até forçar a barra aqui e falar em topo duplo, tá? Se a gente forçar bastante a barra aqui, a gente consegue enxergar aqui um topo duplo. Se a gente fizer aqui uma projeção conservadora desse topo duplo, a gente vê alvo aí para a Aave lá na região de aproximadamente 232 dólares, 2 dólares. Se a Aave for em 32 dólares, se a Aave for em 2 dólares, eu acho que muita gente aí vai passar mal, tá? Outra moeda importante, Sui, meus amigos, Sui tá naquela situação, né? Ela parecia estar formando um ombro, cabeça-ombro invertido aí ontem, mas já está enfraquecendo de novo. E no geral a tendência para Sui, infelizmente, parece ser de baixa. Ela deve buscar a região dos 2 dólares e 37 centavos aí nos próximos dias, infelizmente, tá? Outra moeda importante, pessoal, NIR tá subindo hoje, apesar da confusão toda que tá o mercado, tá? Na minha visão, pessoal, a NIR, no geral, ela tá com uma tendência ruim. Se a gente forçar um pouco aqui, eu falo forçar porque esse ombro, cabeça-ombro aqui, ele fica quase do tamanho do movimento inteiro. Não é muito legal isso na análise gráfica, tá? Mas a gente pode usar isso daqui de qualquer forma para tentar fazer uma projeção. Se a gente fizer uma projeção de alvo aqui para o token NIR, desse ombro, cabeça-ombro que ele tá rompendo para baixo, seria um alvo ali nos 1 dólar e 50 centavos, tá? Então, não tá legal não, viu? O token NIR aí tá com uma carinha de queda, infelizmente, tá? Então, a situação da NIR aí também não tá muito legal. Para as altcoins em geral não tá nada legal, né? Token Chainlink, pessoal. Chainlink tá prestes a formar ali um ombro, cabeça-ombro. Se a Chainlink romper para baixo a região dos 12 dólares, vamos colocar aqui região dos 12 dólares e 50 centavos, ela vai formar aqui um gigantesco ombro, cabeça-ombro no gráfico diário, que vai ter alvo lá na região dos 10 dólares, tá? Então, assim, o que eu vejo aqui para as altcoins no geral, pessoal,
situação indicando queda. O Bitcoin ainda está bastante duvidoso, tá? A gente não tem aí um sinal claro, muito explícito aí de queda ou alta, tá? Por enquanto ele está meio indeciso ali, mas para as altcoins em geral, a coisa não tá boa, principalmente quando a gente vai para o gráfico do total 3, né? Que é o total do market cap, excluindo o Ethereum e o Bitcoin, que são as maiores criptomoedas aí em market cap. A gente vê que a situação das altcoins está tenebrosa. A gente tem ali um ombro cabeça a ombro no gráfico do total 3, indicando que o valor de mercado das altcoins, excluindo Ethereum e Bitcoin, pode cair da região dos 824 bilhões de dólares para a região dos 660 bilhões. Isso seria uma péssima notícia, tá? Então, no geral, essa é a situação que a gente tem aqui. Mercado bastante aí apreensivo com o que pode acontecer nos próximos dias. Fiquem de olho nas notícias, fiquem de olho principalmente no petróleo, tá? Nos últimos dias aí o DXY tem subido. A impressão que eu tenho é que o DXY rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá na região dos 99,5, tá? E essa subida aí do dólar globalmente pode não ser muito boa para as altcoins, incluindo para o Bitcoin. Tá? Isso aqui sinaliza a versão a risco. Até o ouro tem caído aí algumas horas ao longo do dia. Tá? Hoje, se eu não me engano, foi o Goldman Sachs ou algum banco grande que deu aí o call falando para encerrar a posição em ouro. Tá? Então, a gente tem essas notícias. Irei manter vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã estarei de volta. Até mais. Tchau, tchau.